Boa tarde, Tony. Tudo bem com você? Mais uma vez, boa tarde para o público de casa. O pessoal sabe que quando eu estou aqui no Voz do Litoral, geralmente eu trago notícias importantes ou sobre política ou sobre economia. E hoje é sobre economia. Porque, infelizmente, Tony, muitas pessoas que têm ido ao supermercado, muitas pessoas que fazem compra, estão sentindo sobrar menos dinheiro ou até faltar um dinheirinho no bolso. E uma das razões é que vários produtos estão mais caros. Vamos acompanhar na reportagem do Alisson Moura por que alguns alimentos estão custando mais para o consumidor. Você já parou para pensar o quanto gasta em supermercado com alimentação básica? R$500. R$500. E a senhora mora sozinha? Sozinha. Geralmente uns R$300. Arroz, feijão, açúcar, trigo e óleo de cozinha. Esses são alguns itens que compõem uma cesta básica, mas eles podem sofrer um reajuste no preço por conta das queimadas que estão acontecendo em alguns estados brasileiros. Não é só eles, a carne também pode aumentar. Todos esses produtos que nós estamos falando, commodities, que são o arroz, o trigo, o açúcar, são produtos que dependem da natureza. Correto? Inclusive a carne, que depende do pasto, né, para o gado. Então todos esses produtos, quando a natureza é afetada, seja ela por queimada, por chuvas, que foi o caso no Rio Grande do Sul, o arroz teve uma alta muito significativa. Então todas as vezes que acontece algum problema que são externos, que favorecem queimadas, chuvas torrenciais, tudo isso faz com que os produtos tenham seus aumentos de preço, com toda certeza. O economista da Federação Paranaense de Comércio alertou também para o reajuste em frutas e verduras que podem ser impactadas, além da carne bovina e aviária. Então você vai observar um aumento de preço das carnes e, por incrível que pareça, também da carne de frango. Nos últimos dias e meses, principalmente agosto para setembro, o preço do frango subiu bastante, assim como o do suíno. Tá bom, mas podia baixar um pouquinho mais. Mas as ofertas que tem, durante a semana são muito boas. E são justamente as ofertas que podem fazer a diferença na hora de economizar. A equipe da TVCI fez um levantamento de preços de cestas básicas em 3 mercados de Paranaguá. O valor varia entre R$ 117 e R$ 132, uma diferença de R$ 15. Com esse valor, por exemplo, é possível comprar 3 pacotes de arroz de 1 quilo. Então tem algumas dicas que são importantes aí para o consumidor. Primeiro, não vá ao mercado com fome. Esse é a primeira dica. Parece uma dica boba, mas não é. Porque você acaba comprando mais do que você precisa, né? Mais do que você pode, muitas vezes. Então essa é a primeira dica. A segunda dica, claro, é pesquisa, né? Existe aí o menor preço do Nota Paraná, que auxilia muito o consumidor nas pesquisas. Os próprios mercados distribuem panfletos e tal para o consumidor fazer esse comparativo. Terceiro, faça uma lista do que você precisa comprar, né? Não é porque está em promoção que você deve comprar aquele produto em quantidade. Então faça uma lista e compre aquilo que você precisa. Importantíssimas dicas da Cláudia Silvano. Principalmente pesquisar bastante. Porque senão, Tony, é possível que falte dinheiro e aí a pessoa passa a ficar devendo. Sabe aquela dívida que você não consegue mais pagar? Sabe aquele débito que você não está em dia? Inclusive, Tony, um dado importante. Segundo o levantamento do Ministério da Economia, aproximadamente 20%, ou melhor, mais de 20% da população está inadimplente. E aí tem uma diferença muito grande entre você ter uma dívida é quando você tem um parcelamento e você está em dia com esse débito, e a inadimplência. Inadimplência é quando você já está com aquela conta atrasada. E geralmente, Tony, quando a conta está atrasada, o que acontece, meu amigo? Suja o nome fica negativo. Você sabia? Você sabia, Tony, que tem prazos para que esse nome deixe de ficar negativo? É mesmo, né?
Tem, a gente vai acompanhar agora, inclusive aqui, ó, no Economia Traduzida, uma tela muito importante, porque muitas pessoas pensam o seguinte: vou fazer uma dívida, não tem problema nenhum, fico devendo, 5 anos depois o meu nome fica limpo. Não é bem assim, tá? Existem alguns prazos, inclusive inferiores a esse de 5 anos, mas eu vou explicar como você não pode se apegar somente a esses prazos, tá? Por exemplo, se você fez uma dívida em cheque, e muita gente ainda usa cheque nos dias atuais, você tem ali o prazo de 6 meses a 3 anos para que aquele nome ele continue constando em órgãos de proteção ao crédito. Seguro em dívidas 1 ano, você tem ali pensão alimentícia 2 anos, 3 anos aluguel, notas promissórias e 5 anos cartão de crédito, carnês de lojas, boletos bancários, planos de saúde. E aqui vai a dica mais importante para você que tem o seu nome sujo e está fazendo aquela conta, né, aquela contagem regressiva para que ele fique limpo. Não é bem assim. Esse é o prazo para que a dívida seja cobrada judicialmente. A empresa vai lá e protocole uma ação judicial contra você. Se ela protocolar essa ação dentro desse prazo, pode ficar por muito mais tempo o seu nome negativo, porque a ação foi protocolada antes. Então, não acredite nessa de vou fazer uma dívida, 5 anos depois o meu nome está limpo. Não é bem assim. Talvez você seja cobrado 7, 8, 10 anos depois. Sem contar que, Tony, mesmo quando o nome é retirado desses órgãos de proteção, ainda assim a pessoa continua devendo, tá? Só não tem o nome no órgão de proteção. Lembrando, o nome só não vai para lá se a dívida não for cobrada dentro desse prazo. Se protocolar judicialmente, o nome vai continuar lá. E se o nome for retirado, a dívida continua e você fica devendo por muito tempo. É isso? A Antônia falou aqui, caduca. Caduca, é o termo utilizado. Muitas pessoas imaginam que caduca, né? Mas nem sempre caduca. Não, nem sempre caduca. Se for protocolada uma ação judicial antes do prazo terminar, a dívida não vai caducar.